No tema de Estados Unidos, vamos trabalhar dois tópicos: sobre a composição étnica da população atual e também sobre a distribuição da população pelo território, que assim como em grande parte do mundo é muito desigual. Bom, então vamos lá. Em termos de composição étnica, temos que destacar que a maioria da população do país é composta por anglo-saxões, cerca de 40% da população do país. Não chega a ser a metade, mas é a maior etnia presente. Formam a elite econômica do país, né? Inclusive a sigla WASP, WASP, vem de branco, white, anglo-saxão, puritano. Ou seja, para você ser membro dessa elite, você tem que ser branco, mas não basta ser branco. Você não pode ser branco e latino, como por exemplo descendente de italianos ou de espanhóis. Tem que ser descendente de ingleses, então anglo-saxão. E não basta ser qualquer inglês, tem que ser inglês da religião puritana. Tem alguns ingleses que são anglicanos, tem aqueles que são católicos. Então essa é uma elite do país. É um termo até, digamos assim, politicamente incorreto, porque usa aí uma segregação de caráter racial, de caráter religioso. Apresentam um pequeno crescimento vegetativo, porque a população de alta renda normalmente não tem tantos filhos assim, então a tendência deles não terem aí futuramente esse percentual de 50%. A tendência é que nas próximas décadas tenham menos. E você encontra descendentes de anglo-saxões ou anglo-saxões em qualquer estado dos Estados Unidos. Você vai para qualquer estado, você vai ter lá uma família, ou qualquer cidade praticamente do país, vai ter pelo menos uma família que é de origem anglo-saxônica. Isso aí é uma coisa que não se discute. Mas além deles, você tem também os negros ou afro-americanos, que correspondem em torno de 12% da população do país. Aqui nós temos o famoso Michael Jordan, atleta do basquete americano, que venceu cerca de 6 vezes a NBA, um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Pois bem, então, essa população de origem afrodescendente, afro-americano, negros, é uma população de baixa renda na média. Logicamente, tem esses atletas que se destacam e acabam sendo pessoas milionárias. Mas o fato é que a grande maioria da população negra é composta por população de baixa renda que apresenta um maior crescimento vegetativo. E a maioria dessa população negra vive onde? Na região sudeste, nos estados escravocratas, como a Louisiana, o Mississippi, o Alabama, o Tennessee e a Georgia. Então esses estados são os estados do antigo sul escravocrata. Hoje chamamos de sudeste, mas naquela época, que era um processo de colonização na costa leste, era o sul, hoje é sudeste. Então nesses estados você encontra aí percentuais acima de 12%, porque 12% é o geral. Se você viajar para esses estados, você vai encontrar muito mais do que 12% de população negra na composição. Já os estados mais distantes, aqui na região central, a presença de negros é bem menor, na casa de 4%, 5%. E temos os latinos, 20% da população mais ou menos. Latinos que são brancos, mas não são anglo-saxões. Os latinos são considerados pelos anglo-saxões como mestiços praticamente. População também de baixa renda, com elevado crescimento vegetativo. Então, o que nós esperamos? Que nesse final do século XXI, a população latina e negra, que já responde por 32%, deverá superar facilmente a população anglo-saxônica de 40% da população. Além do mais, onde que você encontra a maioria dos latinos? Nos estados do sul, ou seja, a fronteira com o México aqui, Califórnia, Texas, Novo México, Arizona, na Flórida também tem bastante. Que inclusive esses estados foram originalmente colonizados pela Espanha. Então nesses estados da fronteira com o México, mais a Flórida, você encontra bastante população de origem latina, que são os latino-americanos, Os latinos que vivem nos Estados Unidos são chamados americanos com hífen, não são americanos puros, como alguns falam. Bom, e os ameríndios ou vermelhos, que são aqueles nativos, o percentual é muito pequeno, é abaixo de 1% da população. Mais ou menos como no Brasil também, o Brasil nessa casa aí de 0,5%, 0,7%. Vivem onde? Nas áreas inóspitas, aquelas áreas onde os colonizadores não tinham muito interesse de ocupar. Então, basicamente, sobrou para os índios, os nativos, as regiões das montanhas e nas áreas desérticas, onde eles não foram dizimados por completo.
nas regiões mais propícias para a prática agrícola, houve o genocídio da população ameríndia. E apresentam um elevado grau de aculturação, ou seja, eles acabaram sendo corrompidos pela cultura dos colonizadores. Além de ameríndios, os vermelhos, tem outras etnias. É o caso, por exemplo, da população de origem árabe, proveniente do Oriente Médio. Tem lá descendente de sírios, libaneses, sim. E do Extremo Oriente, como japoneses e chineses, somando em torno de pouco mais de 3% da população do país. Então, essa seria a composição étnica dos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos, existe uma questão racial forte, por conta do fato de que na região escravocrata do Sul, houve a abolição. E como é que foi a abolição da escravatura nos Estados Unidos? Foi através de uma guerra, a famosa Guerra de Secessão. Então esses negros que foram libertados à força pelo poder do exército dos Estados Unidos, que a parte sul não queria a abolição, gerou aí muito ressentimento por parte dos proprietários rurais. A elite do sul dos Estados Unidos nunca aceitou muito bem a presença dos negros. Portanto, durante muito tempo, que a abolição foi em 1865, com o fim da Guerra de Secessão. Então, passou-se aí quase um século, em muitos estados dos Estados Unidos, os negros não tinham direitos básicos e cidadania. Ou seja, você tinha uma separação, uma questão racial que começou a tomar corpo quando? Quando os negros começam a lutar pelos seus direitos. Então, isso é por volta da década de 1950. No passado, você tinha também uma série de atrocidades cometidas contra a população negra, sim, mas nos anos 50 que surgem os movimentos que lutam pelos direitos dos negros. E aí, dentre esses movimentos, destacam-se o Black Power e o Black Panther, contra a atuação da Ku Klux Klan, a KKK. Dentre esses líderes destaca-se aí o Sr. Malcolm X e Martin Luther King. Bom, Malcolm X defendia, certo, que os negros tinham que ter uma autoafirmação, tanto que essa expressão X que aparece aqui é porque ele não sabia qual era o seu nome de família original, porque ele era descendente de um africano que veio da África como escravo. Quando chegou nos Estados Unidos, recebeu o nome de um fazendeiro, nome da fazenda geralmente. Então o seu nome de batismo era Malcolm Little, mas ele nunca aceitou esse nome, portanto, como eu não sei, coloco aí uma incógnita, X. E Martin Luther King, que era um grande pacifista, famoso líder negro, que tem aquele célebre discurso, eu tenho um sonho, né, de que um dia as pessoas não se distingam por cor, raça ou qualquer outra coisa. Os dois líderes foram assassinados. Malcolm X e Martin Luther King foram assassinados, e com o assassinato desses dois líderes, o movimento negro teve como expoente o nome de Louis Farrakhan, sobre forte influência muçulmana, que pregava uma sociedade negra paralela nos Estados Unidos. Já que os brancos nos oprimem, vamos nós formar uma sociedade nossa. Então esse movimento tomou força. E aí, como ele era muçulmano, muitos negros começaram a se converter à religião muçulmana. Tanto que alguns atletas acabaram adotando nomes muçulmanos. Um deles é o famoso pugilista morto há poucos anos atrás, que ganhou medalha nos Jogos Olímpicos, lutando com o nome de Cassius Clay, que depois profissionalizou-se e adotou o nome de Muhammad Ali, ou seja, ele muda de nome, muda de religião. Então muitos negros nos Estados Unidos acabaram se convertendo à religião islâmica. E a Ku Klux Klan é uma organização criminosa que durante muito tempo cometia aí crimes contra a população negra nos Estados Unidos. Ela ainda existe, digamos assim, no obscurantismo, né? nas sombras, ela é atuante, infelizmente. Agora, em termos de indicadores demográficos, o país, né, apresenta um elevado padrão de vida. Os indicadores demográficos são bons, ou seja, natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, a mortalidade infantil
o analfabetismo são baixos, elevado expectativa de vida, taxa de escolaridade, PIB per capita. A famosa Beverly Hills, que concentra aí a população talvez de maior renda nos Estados Unidos, que fica no estado da Califórnia, né? É uma espécie de cidade onde vivem os artistas de Hollywood. É uma região com altíssimo padrão de vida. Só que isso contrasta, tá certo, com muitos bairros negros e latinos existentes em diversas cidades dos Estados Unidos. Por quê? Apesar da média ser boa, você tem uma grande discrepância socioeconômica entre grupos étnicos. Nos Estados Unidos, latinos e negros, na sua grande maioria, são pobres e vivem em bairros carentes, com péssimas condições de vida, se comparada com o padrão de vida, por exemplo, de Beverly Hills. Então, os Estados Unidos é um país que tem um índice Gini extremamente alto, que é muito ruim. Quanto mais baixo for esse índice, menor é a diferença entre a população mais rica e a população mais pobre. Então não existe uma boa distribuição de renda no país, fruto do seu modelo econômico baseado no capitalismo neoliberal. Agora, em termos de distribuição, nos Estados Unidos você tem áreas, tá certo, que são povoadas, são mais de 300 milhões de pessoas, onde você encontra aí regiões que são pouco povoadas, como por exemplo na região oeste, devido ao relevo montanhoso e o clima seco. Então aqui na fronteira entre esses estados, que é aqui o estado do Arizona, Novo México, aqui o estado de Utah, aqui o Colorado, uma região montanhosa e seca, portanto obviamente não é uma região densamente povoada. A área de povoamento médio é a região central, onde tem uma forte presença da atividade agrícola mecanizada que não emprega muita gente, porque a atividade agrícola mecanizada emprega poucas pessoas na plantação. Onde você tem os grandes aglomerados urbanos? Na região do nordeste do país e na costa oeste. Então aqui no nordeste você encontra as chamadas megalópolis, entre elas a Boswash, Boston, Filadélfia, New York, New Jersey, Nova York, Washington. Então entre Boston e Washington tem Nova York, que é o grande centro urbano, que é na região do litoral nordeste. Tem também a Chippewa, que é Chicago, Detroit, Milwaukee, Cleveland, Pittsburgh, na região dos Grandes Lagos. Chicago é a maior cidade dessa região, é a terceira maior do país. E na costa oeste tem a famosa San, que vai de São Francisco no norte a San Diego no sul, tendo Los Angeles como a maior cidade da Califórnia. Então, Nova York, Los Angeles e Chicago são as três maiores cidades do país. Nova York tem aí cerca de 10 milhões de pessoas. Los Angeles também perto disso. Chicago é um pouco menor, na casa de 6 milhões, mas são metrópoles, certo? Que formam megalópolis com outras metrópoles. Então, nos Estados Unidos esse fenômeno é comum, certo? A formação de grandes aglomerados urbanos, contrastando com cidades muito pequenas na região central do país, que é uma região agrícola. Então, sobre esse assunto de composição étnica e distribuição, era isso o que eu teria para falar para vocês. Espero ter ajudado bastante e até um próximo momento. Tchau, tchau.